Passaremos agora para o primeiro painel, sobre o tema Boas Práticas de Inovação no Setor Público Municipal. Neste painel, será explorada as boas práticas de inovação dos processos internos da administração municipal. Convidamos agora os painelistas. Márcio Campos, diretor de Tecnologia do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá e mestre em Engenharia pela COP UFRJ. Vitor Vale, coordenador-geral de Geoprocessamento do CIGEL Niterói. Professor Augusto Teodoro, subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Nova Friburgo. Alex Maurino, secretário municipal de administração de Casimiro de Abreu. Como mediador do painel, José Aranha, presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, Amprotec. E deixa, presidente do Conselho. Obrigado. E assim nós passamos a direção dos trabalhos para o diretor desse painel, o primeiro painel. A todos, um ótimo trabalho e um bom dia. Bom, então, bom dia a todos. Grande prazer estar aqui. E queria agradecer ao Carlos e ao João o convite de poder mediar esse painel. Esse é um painel muito interessante. Eu comecei acompanhando o programa de inovação de governo quando o Luiz Felipe Monteiro montou um grupo de WhatsApp, e esse grupo era de funcionários que eram funcionários do governo, que gostavam e amavam ciência, tecnologia e inovação e estavam querendo fazer uma mudança no processo nacional. O Luiz Felipe Monteiro depois se tornou o responsável pela digitalização do governo no Brasil, no governo, e ele conseguiu atingir uma meta de 50% dos serviços feitos pelo governo federal fossem feitos digitalizados. Então isso foi um avanço muito grande no Brasil. Hoje a gente tem praticamente tudo, as nossas carteiras, os nossos processos digitalizados, e isso está passando de governo federal para o governo estadual e agora no municipal. Então é uma grande oportunidade que a gente tem de troca aqui das experiências dos nossos municípios com relação ao que está sendo feito nessa parte de inovação e digitalização de governo. Eu me lembro bastante e queria parabenizar o Carlos novamente, o Carlos Cavalcante, de colocar no Conleste um braço do conhecimento, porque essa é uma grande mudança, né, nos nossos conceitos. E aí eu estava lembrando exatamente do professor Marcos Cavalcante, lá da COP do Rio de Janeiro, quando ele começava a me falar sobre essa mudança do sistema de produto para conhecimento. E ele dizia o seguinte, que quando nós estamos fazendo uma troca de produtos, né, a gente dá um produto e recebe um outro produto. Na hora que a gente vai trabalhar com conhecimento, já é diferente. Eu dou um conhecimento, recebo outro conhecimento, nós ficamos com dois conhecimentos. Eu não estou trocando conhecimento. E mais ainda, quando eu consigo trocar ideias, né, trocar conhecimentos, eu estou dando conhecimento, recebendo um outro conhecimento, e nós dois podemos estar concebendo um terceiro conhecimento. Então o sistema é sinérgico. Esse posicionamento e essa possibilidade nossa aqui, e a iniciativa do Conleste, faz com que a gente consiga exatamente essa sinergia. Estamos aprendendo todos aqui, um com o outro, e trocando, criando novas alternativas. Então, acho bastante interessante esse painel.
nós vamos ouvir o Vitor, nós vamos ouvir o Alex, nós vamos ouvir o Augusto e nós vamos ouvir o Márcio, as experiências dos 4 municípios. E vamos trocar, vocês podem perguntar e vamos todos aprender muito com isso. Tá? Eu começaria pelo Alex, Augusto, nós vamos começar pelo Augusto de Nova Friburgo, porque cada município tem uma estratégia de como chegar nesse objetivo. E a estratégia de Nova Friburgo é interessante porque me parece assim, um primeiro passo de como nós vamos chegar lá. Então, por favor, Augusto. Preciso falar de pé. Primeiro, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui em Casimiro. A gente sediou o Conestec lá em Friburgo no final do ano passado e foi muito produtivo para a cidade receber o evento. E eu sei da importância que é para Casimiro de Abreu receber um evento como esse e da importância que é esses eventos do colégio no sentido do desenvolvimento integral da região. Uma região, se não se desenvolver de forma integral, a cidade certamente vai sofrer as consequências de se tornar, de repente, uma ilha de desenvolvimento no meio a outras cidades que não se desenvolvem, porque os problemas vão vir para a cidade e ela realmente não vai ter condições de atender às necessidades básicas do crescimento da população. Por isso a importância desse crescimento regional e o Coneste atua de forma primorosa nesse sentido. Como o professor falou, o professor Aranha, a gente vai falar de uma tecnologia muito nova, uma tecnologia que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos bilhões de anos e que foi acelerada nos últimos 10 mil anos, que é a pessoa humana. E por que a gente escolhe falar da pessoa humana? Porque quando a gente fala de tecnologia, ela não vai acontecer sem o desenvolvimento das pessoas. E a gente hoje tem a facilidade de se conectar muito fácil, se conecta com o mundo inteiro, mas cada vez está mais difícil se conectar com o outro, se conectar com quem está do nosso lado. Friburgo é uma cidade que é privilegiada, porque a gente tem uma história muito rica e isso fez com que a nossa população tivesse um certo desenvolvimento diferenciado da maioria das cidades do país. Mas, se a gente for analisar essa questão histórica, a tecnologia começou a entrar no serviço público no final da década de 90. Em Friburgo, eu lembro que no início de 2000, a gente entrava na cidade de fazenda, tinha um monte de gavetinhas, lembro até a cor, eram gavetinhas vinho, onde ali tinham milhares de fichinhas de IPTU, e das empresas, para que as empresas pudessem fazer pagamento dos seus impostos. Então, no início de 2000, começou o processo de informatização da prefeitura, ainda no sentido de somente automatizar a prática do serviço. Mas hoje, essa automação vai muito além disso. A gente tem que usar essa tecnologia para facilitar o acesso das pessoas para todas as informações, a digitalização, o serviço online. E o mais importante é usar a ferramenta de inovação tecnológica para ouvir as pessoas. É criar um canal de comunicação entre o órgão público e as pessoas, porque não faz sentido nenhum você governar se você não ouvir as pessoas. E quando eu falo aqui em conexão, Friburgo teve esse início da tecnologia
no início de 2000, no serviço público, mas em 2011 todo mundo sabe que a gente sofreu a maior catástrofe da América Latina, a maior catástrofe natural que destruiu a cidade. E pior do que essa catástrofe foram os 3 governos seguintes, né, completamente desconectados com a realidade, completamente desconectados com a cidade, e a gente assume o governo há 2 anos atrás, assumindo uma prefeitura completamente atrasada e tecnologicamente muito pouco avançada. Mas um ponto muito forte, e por isso eu falo na conexão de pessoas, a cidade vinha num momento tão ruim que uma cidade de 200 mil habitantes, nós tivemos 16 candidatos a prefeito. Qualquer pessoa se achava com a capacidade de ser prefeito do nosso Friburgo. E nós tivemos a eleição do nosso prefeito atual, Johnny Maio, que hoje está em Brasília, lá na frente dos prefeitos defendendo os municípios, que de pronto entendeu a necessidade de se conectar. Talvez num fato inédito, ele convida 2 dos seus adversários que foram candidatos para compor o governo. E nessa veio o nosso secretário, o André Montechiari, que eu estou aqui representando hoje, que assumiu as finanças e, na sequência, assumiu a sequência de tecnologia, a qual a gente está no processo de reforma administrativa, fundindo a ciência e tecnologia com o desenvolvimento, porque hoje não faz sentido nenhum, as duas estão completamente atreladas, né, para alavancar esse crescimento. Então a conexão começou ali. E quando a gente fala em conectar pessoas, e quando eu digo que Friburgo tem um ambiente privilegiado, talvez por essa catástrofe política de décadas, a sociedade se desenvolveu. Então em Friburgo hoje a gente tem um polo universitário muito bacana. A gente tem o ramo de inovação. Na UF, a gente tem o ramo de inovação. Na UERJ, a gente tem um trabalho de inovação muito bacana com o Cefet. A gente tem, há 3 anos, um código municipal de ciência e tecnologia que já prevê de forma muito moderna todas as ações que a gente pode desenvolver nesse sentido. A gente tem uma iniciativa da ASEAN, que é a Associação Comercial de fomento a startups. Então a gente tem um desenvolvimento muito bom de iniciativas privadas que ajudam muito nesse sentido de você promover essa tecnologia. Enquanto isso, a gente vem engatinhando no serviço municipal para recuperar todo esse tempo que a gente perdeu ao longo dos últimos anos. Na implantação do processo eletrônico, na implantação de novas tecnologias para corrigir um problema que é muito comum para todos os municípios, que é o problema de cadastros, né? Para poder fazer todo esse trabalho de usar realmente a tecnologia naquilo que ela mais precisa. Mas o que a gente tem mais feito na ciência e tecnologia é investir nas pessoas, investir em capacitação. Assim que a gente assumiu a secretaria, em setembro, a gente pegou um espaço onde funcionava uma área da administração e transformamos ela numa sala de aula. Aquela sala de aula, a gente já finalizou um curso de finanças pessoais, onde em 3 dias nós tivemos 300 inscritos. Está aqui o Rafael, que é o responsável pelo processo. Fechamos a primeira turma, estamos iniciando a segunda turma agora. Paralelamente a isso, nessa mesma sala, a gente começa um trabalho de capacitação para o primeiro emprego. À noite, o nosso próprio secretário desenvolve um programa de Formando Campeões, onde a gente reúne a população para capacitar essas pessoas, né, num processo muito difícil, que é a mudança de mentalidade. Porque somente a partir dessa mudança de mentalidade é que a gente vai conseguir fazer com que a cidade
possa se desenvolver. A gente tem em Friburgo a Casa do Trabalhador, e nessa Casa do Trabalhador, geralmente nós temos lá aproximadamente 300 vagas de serviço sendo ofertadas. A maioria não consegue ser ocupada. Por quê? Porque falta capacitação. Então nós temos que capacitar as pessoas para que elas possam utilizar todas as ferramentas tecnológicas de inovação que hoje já estão disponíveis. Eu poderia falar do nosso programa Cidade Inteligente, que já tem 10 anos, que conecta toda a cidade em termos de segurança e monitoramento da cidade, que a gente consegue saber por onde um carro passou nos últimos 6 meses, está tudo registrado lá, e isso ajuda muito. A gente poderia falar do processo de implantação do serviço eletrônico que está começando agora em outubro. A gente poderia falar do nosso chat, que responde às dúvidas do município, que a gente desenvolveu de forma muito rápida, e agora a gente está avançando ele para um processo de inteligência artificial, onde ele vai estar conectando as perguntas com toda a legislação que a gente existe, mas o que a gente faz de mais importante é o sentido de capacitar as pessoas e de ouvir. A nossa secretaria, quando nós assumimos, eram 160 funcionários. Por quê? É finanças, RH, TI, desenvolvimento econômico e contabilidade. Nós recebemos 5 subsecretarias que não se comunicavam. Então, se você não consegue trabalhar a comunicação dentro da própria área de trabalho, nada vai acontecer. Não adianta a gente colocar os melhores recursos de inovação tecnológica se a gente não capacitar o nosso servidor para fazer aquela atividade. Então, fechamos a parceria com o SEBRAE, que é o nosso grande parceiro, e lá nós capacitamos a Procuradoria, a Finanças, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária. Foram 38 reuniões dentro do programa para capacitação dos funcionários. Nós pegamos os nossos servidores do atendimento público e fomos capacitá-los para que eles possam atender a demanda dele com o maior respeito possível. Porque quando o morador, quando o contribuinte chega no balcão para ser atendido, ele está com o maior problema que ele possui. E quem tem que resolver o servidor, se ele não tiver capacitado para isso, a coisa não vai acontecer. Com essas mudanças na forma de se comunicar com as pessoas, a gente fez já 3 reuniões com contadores, reuniões com corretores de imóveis, reuniões com administradores de empresa. Por quê? Porque a gente tem que ouvir a população. E a gente tem um prefeito que está na rua o tempo inteiro. Então, a conexão hoje é aquilo que eu posso garantir que Friburgo tem de mais importante. A gente está levando para Friburgo na reunião, ainda antes de ontem, da Caroline, no Rio, levando o polo da FAETEC. A gente já tem o Cefet, a gente já tem o CEDERJ, com 8 cursos universitários. Ou seja, somente isso vai fazer a cidade poder aproveitar o recurso de inovação. Com tudo isso, talvez seja o problema de Friburgo e da maioria das cidades. Nós temos aproximadamente 15% da população que não tem a menor condição de se integrar em nada. Por quê? Porque a gente tem um déficit educacional no país muito grande. E isso vai criando um abismo. Né? Então, quando a gente fala de tecnologia, eu vejo que nós temos, só para finalizar, 3 desafios. O primeiro desafio é levar essa conexão para todo mundo, é levar o desenvolvimento para todo mundo. Hoje, na maioria dos locais, a gente ainda não tem o sinal de internet. Então, a tecnologia não chega. A gente tem a dificuldade, talvez seja mais fácil, de trazer os recursos de inovação tecnológica. Eles já existem, é só a gente trazer. Né? O serviço público tem que se equiparar hoje ao que é o serviço privado. Talvez a gente tenha que ter um grande e-commerce do serviço público, que foi dito na reunião lá em Miguel Pereira, no lançamento da RJ Digital. É o grande e-commerce
do serviço público, onde o serviço chega fácil à população. E a maior dificuldade, que é trazer realmente a conexão das pessoas e fazer com que realmente essa política pública que a gente vai desenvolver chegue aonde interessa, que é na melhor das vidas das pessoas. Gente, valeu, obrigado. Muito obrigado. Eu acredito que reforça bastante a capacitação, que eu acho um grande primeiro passo, uma grande mensagem. Aí eu vou pedir agora para o Alex Casimiro falar um pouco sobre a digitalização do município. O que pode fazer de infra, o que se pode fazer para poder dar um segundo grande passo dentro do município. Alex, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Alex Maurino, estou como secretário de administração. Queria agradecer essa casa, em primeiro lugar, o CEP. Trabalhei aqui por 5 anos como professor de Física, Química e Biologia e estar participando desse evento nesse lugar me deixa muito honrado. Então, um abraço aí para a professora Mairi, pastor Rafael. Queria agradecer muito a Ramon, incentivador da inovação no município. Ele não só pede, ele cobra, e cobra bastante sobre isso. É uma agilidade impressionante no processo eletrônico. Às vezes ele que cobra a nossa assinatura, então assim, ele é uma inspiração para a gente. Queria agradecer o Conleste na figura do João, porque quando eu recebi a missão na administração, eu tinha muito pensamento com relação ao servidor, que é uma carência muito grande, né? E as políticas de desenvolvimento do servidor seriam importantíssimas para o desenvolvimento do município. E aí, quando eu tive em Friburgo, no Conestec, eu tive, junto com a equipe do Departamento de Informática, nossa missão maior, a gente precisa investir em inovação para conseguir desenvolver o servidor também. Então foi uma inspiração. Então hoje vocês podem ter mais absoluta certeza que Casimiro tomou como inspiração o Conestec. Uma coisa que nosso grande amigo Márcio falou em Niterói, que eu não esqueço nunca no Conestec em Niterói, foi o seguinte: o valor que as cidades estão perdendo. Então, unir a capacidade da inovação para investir no servidor, que é o fruto dessa cidade, vai dar o devido valor à inovação e a gente consegue desenvolver tal política. Então, eu fico muito agradecido, muito honrado de ter participado desses eventos, que para mim são inspiração, e o Conestec faz parte da minha vida agora. E receber isso aqui em Casimiro de Abreu é fundamental e fenomenal, assim. Fico muito feliz com isso. E não poderia deixar de unir essas duas coisas, o servidor, essa inspiração, para falar do departamento de informática da prefeitura. Esses caras são heróis, assim, é uma coisa impressionante. Fico até emocionado de falar, porque essas políticas públicas que acontecem no município, e se hoje eu posso receber, estar nesse painel falando de boas práticas, eu tenho 100% de certeza que foi desenvolvido pelo servidor casimirense. Então, é o devido valor que o Márcio sempre falou e que a cidade merece. Então, o Departamento de Informática, na figura do Magno, na figura do Vitor e na figura do GESEC, foram os precursores disso. Isso me deixa muito orgulhoso de sentar aqui e ouvir exatamente o que está acontecendo em Casimiro. Então, para falar de boas práticas, a gente começou a falar de inovação, aquele monte de ideia, né? Quem conhece e trabalha com TI sabe como é que é, né? Eles falam uma linguagem binária, assim. Eu sou biólogo, então eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que isso vai acontecer? Então, a gente chegou ao consenso que quando nós recebemos a pauta que falou de boas práticas, eu falei, perfeito para a gente. Então, a gente vai falar exatamente de uma política pública desenvolvida pelo servidor e comprada pela política, como uma política de inovação pelo prefeito. Eu acho que é a conjunção perfeita, tá? Partindo desse princípio, começa uma saga heróica desses caras com um sistema chamado Arauto, né? Arauto é um sistema de memorando de ofício. A gente não tinha comunicação, né? A gente pega as normas de gestão, todas elas falam que a maior falha da gestão está na comunicação. Então eles começaram pela comunicação trabalhando o Arauto. Então eles criaram um sistema de memorando interno, ligando todas as secretarias, todos os órgãos, todas as entidades ligadas ao poder público, de um sistema nosso que não é vendido para ninguém e não precisa ficar na nuvem de ninguém. É nosso. Tá? A gente ainda não consegue fazer essa interligação dos ofícios com outras entidades, mas ele está registrado no nosso banco de dados e desenvolvido por eles. Né? Com base nisso, aumenta-se a capacidade de infraestrutura. Você tem um sistema de comunicação, mas que ele não tem infra para se comunicar. Então hoje a gente tem mais de 50 quilômetros de cabeamento, todos ligados, fazendo toda a ligação da nossa rede. Então, além de segurança, a gente
sabe que é um problemaço, né? A gente tem tudo se comunicando. Então, assim, infraestrutura da prefeitura é impecável, a gente tem servidores que atuam a gente tem 4 vezes mais capacidade do que eles estão fazendo hoje. Tá? Base nisso também, agora a gente está fazendo um sistema de VoIP, um sistema de comunicação digital, que a prefeitura estava parada em telecomunicações. Em 3 meses esses caras tocaram esse processo e hoje a gente pode fazer audioconferências com 8 pessoas nesse sistema de comunicação. Tá? E aí, assim, existem outras coisas, mas nosso tempo está muito escasso. Eu queria dedicar um tempo especial ao processo eletrônico. O processo eletrônico foi um marco nas nossas vidas. Eu ainda, como secretário de Meio Ambiente, recebi a visita do Magno, e ele falou comigo: Alex, o que você acha do processo eletrônico? Essa conta que o prefeito fez, eu fiz na hora. Eu falei: cara, isso só de água. Nossa, você já está economizando uma eternidade, assim. Então, hoje a gente tem quase 2 milhões de cópias economizadas. A gente tem quase 500 mil reais em economia. Então, o próprio processo eletrônico, ele é autossustentável. Só de folha de impressão a gente apaga o processo eletrônico. Então, assim, são coisas que a gente, com um pouquinho de planejamento, a gente consegue mudar situações, né? E falar de sustentabilidade, assim, é uma coisa que as ODS estão aí, não tem como escapar, e é da administração pública. Se você pegar as 17 ODS, estão todas as secretarias ali, e as que vão inventar ainda. Então a gente não tem para onde correr. Se a gente falar de inovação, a gente tem que falar de sustentabilidade. O maior exemplo disso é o processo eletrônico, não tem a menor dúvida. São mais de 250 produtos. O que a gente entende de produto para o cidadão casimirense está no processo eletrônico. Tá? Chegamos a quase 900 usuários. Hoje nós estamos com 700 usuários ativos. 30 horas, Marco, de treinamento. São 30 horas de treinamento, já colocado online, com suporte integral. A gente fez uma política hoje de investir mais no equipamento para ter menos problema de manutenção. Então nós mudamos todo o sistema de computação da prefeitura e hoje o payback dele, a gente vai conseguir fazer um leilão desses equipamentos, a gente pretende fazer o leilão desses equipamentos e que esses equipamentos retornem para a administração pública para que a gente possa fazer a próxima atualização. Hoje a gente se depara com uma situação de sucata na prefeitura, né? Então até a gente superar isso, a gente já começou esse trabalho dessa mudança. Ramon é insistente nessa questão de vamos leiloar, vamos resolver esse problema, a gente não precisa gastar tanto dinheiro com isso. Então está saindo toda uma política pública de desenvolvimento nesse sentido. E falar dos tempos, né, de economia de trabalho, que é impressionante. Uma licitação de 180 dias. Isso sendo bem otimista. A gente tem uma diferença do segundo distrito de Barra de São João de 42 quilômetros. O processo tinha que andar daqui, tá, e voltar. Hoje a gente consegue fazer um processo licitatório, o desenvolvimento do pregão eletrônico, tudo isso em 90 dias. A gente, na administração, foi exemplo disso. A gente conseguiu aderir uma ata em 10 dias. É uma coisa fenomenal. E falando dessas boas práticas, e quando a gente fala de ata, né, chega a dar um arrepio em muita gente, a estratégia da gestão com relação às atas também é fundamental para a economicidade, né? A gente tinha um processo que estava vencido e ele tinha uma franquia de 200 cópias. A gente estrategicamente procurou uma ata que não tivesse franquia, eu tenho processo eletrônico. Então a gente sai de um contrato mensal de 15 mil reais para 10. Porque algumas coisas ainda estão impressas, né? A gente, só para vocês terem uma noção, na época do IPTU, nós recebemos entre 600 e 700 pessoas no balcão do protocolo, entre Casimiro e Barra de São João. Após o IPTU, na saída do IPTU, fica em 400, 500 pessoas. A gente sabe que tem uma margem grande ainda para combater. Mas se a gente olhar o passado, existiam filas. Então a gente também está trabalhando, pensando na política pública de desenvolvimento do estagiário, que a gente coloque totens para atendimento de protocolo utilizando os estagiários, uma coisa muito comum em bancos, né? Uma coisa simples, e a Ramon investiu, o governo de Ramon investiu em 450 bolsas estáveis. Então a gente pode acrescentar essa política pública, desenvolvimento, inovação e ainda criar novas oportunidades de emprego.
Tá? Então eu queria deixar aqui meu agradecimento, tá? Com a satisfação de estar aqui, e essa parceria entre os municípios é fundamental, e Casimiro é um exemplo disso. Queria também deixar um abraço para o Wallace, para o tanto que você trabalhou para trazer isso para cá, Wallace. Grande cara. Grande abraço. Obrigado a todos. Muito obrigado. A capacitação é fundamental, as cidades estão fazendo isso, a gente já viu que essa infraestrutura, o investimento na digitalização também é muito importante. Agora vamos ouvir um pouco o Vitor falando sobre um programa de transformar os serviços de forma digital, serviços públicos, né? Como é que a cidade está começando a interagir com relação a isso? Você já pediu o teu slide? Está aí já? Então tá bom. Então, por favor, Vitor, pode falar. 10 minutos, né? Bom dia a todos, meu nome é Vitor, sou geógrafo de formação e faço parte do CIGEL Niterói, que é o sistema de geoprocessamento do município. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês que vai servir mais como um plano de fundo de alguns exemplos, né, que vão orientar a minha fala. O primeiro slide, ele traz um pouco do que seria a estrutura mínima para se organizar uma ideia de padronização de dados. Mas quais dados? Dados com estrutura geográfica, né? No CIGEL, nós somos o núcleo de geoprocessamento da Prefeitura de Niterói. Prestamos serviço para as outras secretarias, como Defesa Civil, Meio Ambiente, Urbanismo, Fazenda, Saúde, Educação. E eu separei aqui 3 pontos muito importantes dentro do nosso decreto. Primeiro, precisamos ter uma estrutura de TI muito bem definida. Então, em Niterói, nós temos na Secretaria de Planejamento, a CEPLAG, uma equipe de TI que cuida de toda a parte de infraestrutura e rede do município. E isso faz com que o CIGEL não tenha nenhum servidor de armazenamento físico. Todos os nossos servidores estão em nuvem hoje na Prefeitura. Hoje, na última contagem, o CIGEL em si possui 6 servidores em nuvem, cada um servindo para algum sistema, algum programa específico. Um outro ponto muito importante, que o desenvolvimento dessa cultura dentro do município, que é a cultura de dados espacializados, geoprocessamento, é a estruturação de um banco de dados que será compartilhado entre todas as secretarias. Então, hoje nós temos um banco de dados que possui, por volta, tem um slide mais à frente que vai ter esse número, mas por volta de 260 camadas entre públicas e privadas. São cerca de 20 órgãos da Prefeitura, entre secretarias e coordenadorias, compartilhando suas informações e seus dados. E qual é o ponto importante do decreto? Cada secretaria e cada coordenadoria é responsável pela atualização do seu dado. O CIGEL trabalha na manutenção do banco, manutenção dos sistemas, desenvolvimento de ferramentas, mas a atualização da informação do dado, ele continua sendo de responsabilidade da própria secretaria. E um terceiro ponto é que no decreto nós temos um comitê que possui um encontro mensal, e esse comitê ele tem a capacidade, dentro das suas legalidades, de discorrer sobre o uso da geotecnologia no município de Niterói. O último item que foi debatido e que está em votação, já virou processo, enfim, é a contratação de imagens de satélites para o município de Niterói. Hoje, Niterói possui 2 aerolevantamentos, um de 2014 e um de 2019. Pode passar o slide, por favor? Esses 2 aerolevantamentos, eles estão gratuitamente sendo disponibilizados no nosso site. E qual foi o ganho para o município de Niterói? A atualização da base cadastral. Podemos levar em consideração a parte fazendária, em que uma atualização da base da fazenda nos trouxe, por exemplo, um aumento de arrecadação retroativa em 55 milhões para o município e um anual de 10 milhões. Isso levando em consideração a atualização em 3 bairros do município de Niterói. Então, para vocês terem uma ideia de como a organização de dados, a organização de bases
a atualização da base cadastral pode não só financiar projetos como esse, como outros projetos do município de Niterói. Nesse primeiro slide, eu queria simbolizar para vocês a importância de se estruturar bases dentro das secretarias. Por quê? Cada secretaria acaba trabalhando da sua forma, do seu jeito, na sua base de dados, na sua estrutura. Lógico que todos queremos chegar na conectividade, né? Porém, a gente precisa fazer um trabalho ainda muito de formiguinha, cada um no seu caso, cada uma na sua cultura, porque nem todas as secretarias têm a familiaridade com a atualização de bases cadastrais. Muitas delas utilizam e possuem apenas algumas planilhas, mas apenas para registro interno. E a padronização não só ela facilita o trabalho para o geoprocessamento, mas também para o desenvolvimento de qualquer outra solução dentro do município. Estamos falando aqui de encontros de processo eletrônico, nós temos também alguns outros processos e softwares de gestão. Então, a atualização da base cadastral e padronização da mesma é muito importante. Pode passar também. Após alguns avanços, hoje no município de Niterói, a gente já consegue fazer integração com alguns outros sistemas. Então, hoje nós temos algumas integrações em atividade. Hoje nós temos integração com o Colab. Eu não sei se todos vocês conhecem o Colab, né? É um software, é um sistema de comunicação com o município, com a população, né? Temos também a integração com o Waze, né? Hoje nós conseguimos coletar toda a base de dados do Waze, tanto em relação ao tráfego, quanto também as notificações de cada usuário. Isso foi uma iniciativa em parceria com a Retitrans, que é a empresa de trânsito do município, e agora a gente já está partindo para uma outra integração, que é criar uma visualização entre os dados do Waze e as câmeras do município, né? Então, é algo que ainda está em construção. Essa primeira etapa ela já foi concluída. Hoje, a Nititrans já vai conseguir cruzar os dados relacionados a acidentes ou algumas ocorrências do município com os dados do Waze. Terminamos também uma integração com a Defesa Civil de Niterói, né? Hoje nós somos capazes de realizar a leitura de todos os pluviômetros do município e entregar esses dados de forma em real time, né, em tempo real, para a Secretaria de Defesa Civil. E agora a gente já está partindo para a integração com o radar meteorológico que foi instalado no município de Niterói. Então a ideia é desenvolver um conjunto de painéis, né, uma solução de gestão para a Defesa Civil ter uma forma ágil de leitura de seus dados e tomada de decisão. Um outro ponto é uma integração mais antiga que nós temos, que é a integração com o INEA, onde recebemos todos os dados de vulnerabilidade das praias de Niterói. Eu trouxe aqui alguns exemplos de formulários, porque o formulário eletrônico, no nosso caso, são alguns formulários de campo, são ferramentas que hoje são simples de serem confeccionadas e são boas no tratamento e padronização de dados, né? Alguns inputs eram ainda realizados em papel, acho que todas as prefeituras presentes já passaram por isso, e o uso de formulários de campo, eles facilitam muito essa comunicação e atualização da base de dados. Poderia passar por mim? De novo? Trouxe alguns exemplos. Pode passar? Pode passar? Já recebi até um sinal aqui já. Só para finalizar, eu trouxe alguns painéis de gestão interna para o município de Niterói e também alguns que são de teor público. O tratamento de bases de dados, ele nos possibilita a confecção de relatórios e também de visualizadores para tomada de decisão. Pode ir passando, por favor. Hoje no município de Niterói nós já temos alguns desenvolvidos para questões como limpeza urbana, meio ambiente, segurança pública, assistência social, CEPLAG com as questões de metas, vistorias da SMF, da Fazenda.
hoje esse é o nosso painel de gestão. Então, hoje no ambiente do Sigel, né, nós já temos 263 dados no nosso banco de dados. Nós já temos 85 aplicações principais e 192 aplicações secundárias que servem como visualizadores ou cadastros de informação e o nosso controle de usuários, né? Então a gente vai avançando nesse sentido. Eu preparei essa apresentação mais para falar da estruturação de dados e a importância disso para o cadastro do Banco Municipal. Vou estar à disposição aqui para poder conversar com vocês sobre outras questões, né? Não só sobre tratamento de dados, mas também todo o mapeamento do município, toda a parceria que nós temos com a Defesa Civil, meio ambiente, toda a parte que nós estamos envolvidos também em relação à fazenda, né? Toda essa informatização, toda essa questão de atualização dos servidores. Tá? Queria agradecer um pouco aí, eu agradecer o convite e estou à disposição para conversar com todos. Muito obrigado, a gente falou bastante do ser humano, da importância da capacitação, a importância da infra, a importância de digitalização do próprio governo. A gente agora viu que o governo, de uma forma integrada, tem que estar dentro desse processo todo, com a inovação, com a tecnologia. E aí eu vou pedir para o Márcio Campos, de Maricá, para ele falar um pouco da transcendência disso, quer dizer, não só a prefeitura de uma forma integrada, mas como é que a prefeitura transcende, como é que ela passa isso para toda a cidade, quer dizer, como é que a cidade passa a ser uma cidade inteligente, né, tecnológica, né? Por favor, Márcio. 10 minutos. Ok. Bom dia a todos. Quero saudar aqui o nosso Zé Aranha, o Alex, o Guilherme, o Augusto, o Vinícius Soberto aqui que está na mesa, né? Sinto falta do Vinícius, é o companheiro de desenvolvimento do interior do estado já nos últimos 10 anos. O nosso prefeito, o prefeito da cidade de Manuel Dias, a Juliana que está aqui, do SEBRAE, a Valéria, secretária de Niterói, né? E a nossa equipe de Maricá, né? O nosso subsecretário Magno Amado, o Evandro da Podemar, Leila Freitas da Podemar, o Raja Calil também, que está aqui com a gente lá do CETIM. É um prazer estar aqui conversando sobre inovação, ciência e tecnologia no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu vou começar rapidamente de onde eu parei da última Polestec. Eu estava falando de valor, né, de criar valor na cidade, o Alex estava comentando sobre isso também, porque eu acho que um dos problemas que nós temos normalmente no interior do estado é que a gente é muito vulnerável às políticas que nós escutamos aí fora, e a gente às vezes quer replicar aqui no interior do estado, a gente acaba perdendo valor porque a gente usa os modelos tradicionais que nos ensinaram a gente a usar, né? Então é o caso, por exemplo, das startups, né? Então se a gente não conseguir fixar startup aqui no território, a gente está investindo em startup que vai gerar nota fiscal em outro lugar. O que está acontecendo? Estamos gastando valor aqui e perdendo esse valor para outro lugar. Então é importante que as cidades tenham isso bem estruturado na cabeça, para que a gente possa entender as ações que nós fazemos no dia a dia das prefeituras, para que a gente possa criar valor na cidade, arrecadar mais na cidade, manter os nossos jovens na cidade. E eu vou lembrar agora rapidamente, saiu o último censo, né, já com algum atraso, e várias cidades do interior do estado perderam pessoas, diminuíram a sua população. Eu tenho quase certeza que essas pessoas que as cidades perderam eram os jovens. O que isso quer dizer para todos nós? Que essas cidades que perderam, esses jovens perderam o futuro, porque esse jovem é o que vai criar riqueza na cidade para os próximos anos. Então perder jovens é perder o futuro da cidade, é perder riqueza na cidade. Então tem que ficar muito atento a esse último censo, às cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, para perceber que tipo de pessoas perderam.
perderam. Porque se perder os jovens, a gente está falando de qualificação, é importantíssimo, mas pode ser que a gente esteja qualificando para que outra cidade se aproveite dessa qualificação. Logo, nós aqui no interior do estado estamos perdendo riqueza, não só o investimento da cidade, mas quando esse jovem qualificado sai da cidade. Aí, entra o nosso tempo aqui, eu tenho 10 minutos, eu fiz a nossa slide, só tenho um slide, né? Eu posso falar 8 horas sobre isso, mas tenho 10 minutos para falar, né? E aí a gente entra na questão da inovação, dos ambientes de inovação, que é o nosso tema aqui central, e aliás, o Pauleste entrando de parabéns direto. Eu acho que esse debate no interior do estado é importantíssimo, essa troca de experiência é importantíssima, a gente falar sobre o que está acontecendo nas cidades é importantíssimo, a experiência de Niterói é importantíssima para todos nós. Então, mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é, quando a gente fala de crescimento e riqueza de uma cidade, a gente tem que ter uma intencionalidade. Toda cidade tem que ter uma intencionalidade. Por quê? Não basta só crescer. Porque se você crescer em uma linha de negócio que não te traz riqueza para a cidade, não vale a pena. A cidade tem que induzir seu crescimento para o local que ela quer crescer ou quer criar valor. Então, a questão da inovação é central, porque a inovação ela pode puxar e ela puxa o desenvolvimento da cidade para uma determinada área, induzida. Então, se eu quero criar um polo de saúde na cidade, a inovação pode te ajudar na indução. Se você quiser criar um polo de turismo forte na cidade, a inovação pode ajudar nesse processo de indução. Se você quiser criar um polo de transporte sustentável na cidade, a inovação pode ajudar nesse processo de indução. Então, a inovação é estratégica. Por isso que o ambiente de inovação são tão estratégicos para todos nós. E aí, alguns pontos que eu acho chaves, assim, se eu fosse, né, pela experiência lá de Maricá, né, a gente pode falar, né? Primeira coisa, o poder público é central nesse processo, não é periférico. O poder público tem que se colocar dentro do que ele quer estabelecer como estratégia para a cidade. E aí, entram, né, um outro ponto que eu coloquei, tem que ter orçamento. Para criar ambiente de inovação tem que ter orçamento. O que quer dizer isso? Você vai ter que gastar com o processo de inovação. Você vai ter que qualificar, você vai ter que talvez criar uma incubadora, você vai ter que criar uma lei de inovação, que a gente vai falar já já. Você vai ter que gastar, a prefeitura vai ter que gastar dinheiro. Não tem jeito. Não precisa gastar muito, mas vai ter que direcionar o orçamento para puxar esses vetores de inovação dentro da cidade. Bom, o que está acontecendo aqui com o Pauleste e com a gente? A gente hoje, eu estava vendo, né, as experiências de olhar lá Santa Catarina, importantíssimo, Florianópolis, eu acho super importante isso. São referências. Mas nós temos capacidade aqui de fazer o nosso dever de casa. E nós temos que estar atentos que a gente não pode transpor realidade. A realidade de Santa Catarina é de Santa Catarina, não é do interior do Rio de Janeiro. Então não dá para transpor diretamente. A gente pode se inspirar, pode entender, pode saber como funciona, mas o caminho a ser seguido por Casimiro de Abreu, por Maricá, por Niterói, é de Niterói, é de Casimiro de Abreu, é de Maricá. Não é mais de ninguém. É quem está na terra que vai decidir que tipo de inovação vai ser. Por isso que é importante as cidades se mobilizarem. E aí nós temos algumas experiências já, que já estão aí já em curso, né? A gente teve aqui em Petrópolis a Lei de Inovação de 2018, né? Já tem 5 anos. Já tem ali em Teresópolis, 2019, já tem 4 anos. Tem ali a Nova Friburgo, 2020, tem 3 anos. Estão fazendo um trabalho muito bacana em Nova Friburgo. A Lei de Inovação do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que eu ajudei até a sugerir alguns pontos dela, né, junto com outros, tá? É de 2022, do ano passado.
Niterói não tem uma lei de inovação, até onde eu sei, mas tem uma lei que articula estrategicamente os setores de ciência, tecnologia e inovação para a cidade. E é uma experiência antiga. Né? Não consegui pegar lá a lei, viu, Valéria? Depois, o que essas leis estão falando para a gente? O que elas tratam? Você tem que criar na sua cidade um sistema municipal de inovação, que é onde se articula as pessoas. Você tem que ter um fundo de inovação, onde você tem que ter um fundo para manter aquela inovação lá dentro da cidade. Você tem um conselho curador para auxiliar a prefeitura no processo de inovação. Você pode trabalhar compras públicas, e isso é um trabalho essencial hoje que Maricá vem desenvolvendo, e eu acho isso estratégico para a cidade, e a cidade compra a inovação. Né? E o portal virtual de projetos, que pode ser um ponto de apoio para a inovação local. Isso são exemplos de como uma lei estrutura internamente, pela política pública, um ambiente de inovação. A prefeitura é responsável por estruturar o ambiente de inovação de uma cidade. Ela tem que fazer isso. Ela é a dona do território, ela é gestora do território, então é ela que tem que determinar que tipo de estrutura esse ambiente de inovação tem que ter. Então, a lei permite que ela faça isso. Bom, o que você vai fazer com essa lei, né, uma vez colocada em prática? Você vai ter que desenvolver, a prefeitura vai desenvolver políticas de oferta de inovação para esse ambiente ou de compra de inovação desse ambiente. O que são políticas de oferta de inovação desse ambiente? Por exemplo, quando você forma pessoas, você está ofertando pessoas para esse ambiente de inovação, né, estarem qualificadas nesse ambiente. O que é uma política de compra de inovação? Não, de demanda. É quando a prefeitura, e esse é um papel fundamental que a prefeitura tem que desenvolver, é comprar localmente. E esse é um ponto interessante. Não adianta comprar de uma empresa que está em São Paulo. Você está gerando emprego em São Paulo, não está gerando emprego em Casimiro de Abreu. Apesar do sistema estar aqui em Casimiro de Abreu, você está usando o sistema de Casimiro de Abreu, você está criando emprego em São Paulo. Não está criando emprego aqui dentro. Então, a política de demanda, de inovação, que a prefeitura tem que exercitar, ela tem que estar preocupada, nesse momento, em criar emprego aqui dentro da cidade, porque ela vai gastar dinheiro público e é importante que, através desse dinheiro, o emprego fique na cidade. Então, tem que exercitar a política de demandas. Uma coisa que nós temos feito lá em Maricá, que eu acho isso interessante, são incubadoras de inovação social, inovações territoriais. Por quê? Não basta a gente fazer incubadora, como eu comentei logo no começo, para vir uma startup, a prefeitura investir na startup e quando ela começar a ganhar dinheiro, ela sai da cidade e vai gerar nota fiscal em outro campo. Então, quando a gente fala de inovação territorial, é porque a gente quer criar no local uma nova sociedade que seja aquela sociedade do conhecimento localmente. E, por fim, tem que ter atração de escolas e universidades, sem dúvida nenhuma, ou de ciência e tecnologia, de uma forma a atrair esse tipo de empresas. Né? Então, se eu fosse sugerir alguma coisa aqui, dar alguma dica, né, para as cidades que ainda não têm esse tipo de ação, tem que ter uma lei própria de inovação, né? Tem que fazer um observatório no município, porque essa lei tem que observar as vocações do município. É importante que você trabalhe a inovação dentro da vocação do município e você faça uma estratégia municipal de ciência, tecnologia e inovação para saber onde é que você vai. Né? E essa estratégia, claro, tem que estar vinculada com o teu plano diretor, para onde a cidade quer ir. Né? Alguns elementos necessários que têm que ser desenvolvidos dentro da cidade. Né? Primeiro, a cooperação. Não dá para trabalhar com competição. Não pode trabalhar com uma empresa ser melhor que a outra, né? Nem com alguém ser melhor que a outra. Tem a base da cooperação, ainda mais cidade do interior. Né? Confiança. Se você não trabalhar confiança, essa coisa não vai adiante.
Né? Pertencimento é trabalhar a localidade, é dar valor àquilo que a cidade tem de valor. Não adianta ficar valorando o que o outro do lado tem que valorar o que a cidade tem. O território, que é justamente isso, né, que eu acabei de falar, o valor local, tentar manter o valor local, e o desenvolvimento de competências localmente. Tá? Se eu puder, né, ter ajudado em alguma coisa, eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos deixar aquele slide aí, porque nós vamos agora conversar um pouco, fazer umas perguntas, interagir. E aí vocês podem perguntar mais. E realmente eu acho que a gente teve um bom resumo agora no final, como o Márcio falou. Eu agradeço novamente ao Cláudio a oportunidade de estar aqui e poder presenciar, há uns 20 anos atrás, a Amplantec, ela é uma associação nacional de entidades promotoras de ambiente de inovação, que é tudo isso que a gente está falando aqui. Então, uns 20 anos atrás, a gente falava assim, poxa vida, quais são essas entidades, quem são essas entidades que vão estar preocupadas em promover inovação, que vão estar falando em tecnologia, inovação e etc. E aí a gente estava muito focado na universidade, nos institutos de tecnologia, quer dizer, esse era o pessoal que fazia isso. Aí depois as empresas, as grandes corporações entraram nesse jogo e começaram a se preocupar em trabalhar com startups, eles sentiram que essa era uma maneira de competitividade interessante. E aí a gente vê o governo entrar nisso. Aí vem o sistema todo de IGOV, né? A parte de inovação do governo, as startups que estão trabalhando em produtos e serviços do governo. E a gente já pensava o seguinte, quem seria o próximo, né? dessa cadeia? E aí se olhava que as cidades iam ser os grandes protagonistas. E a minha felicidade ainda, quando eu estava como presidente da Amplantec lá em Brasília, é que eu comecei a sentir o que hoje eu fiquei muito feliz aqui. Secretários da área de fazenda preocupados com esse item. Porque eles descobriram o seguinte, poxa, atrair talentos, fazer startup, aumenta a minha arrecadação. Então eu vou começar a me preocupar com esse assunto, porque esse assunto faz a minha cidade crescer, se desenvolver, ganhar mais dinheiro e se organizar melhor. O Márcio resumiu muito bem isso aí. Realmente, a competitividade no mundo inteiro, em qualquer país, em qualquer cidade, cada vez mais é através de talentos e pessoas, e isso gera inovação. Então eu acho que deu para ver o resumo, o que todo mundo está fazendo aqui, e que as cidades estão entrando nesse jogo e as cidades vão se desenvolver cada vez mais com isso. Eu queria abrir aqui a pergunta para vocês. A gente tem mais um tempinho aqui para vocês perguntarem aos nossos painelistas ali. Se alguém quiser, por favor, levanta a mão aí que a gente tem mais uns 5 minutos aqui para ficar dialogando. Alguém quer fazer uma pergunta a um deles? Bom, conseguimos achar aqui atrás. Vamos lá. Bom dia a todos, eu sou Marinês, representando a Prefeitura Municipal de São Jardim. Gostaria de perguntar ao nosso amigo ali de Maricá que nos explicasse um pouquinho, eu não consegui entender, sobre incubadora de projetos. Márcio, a bola é contigo. Inês, é isso? Inês, qual é a dificuldade que a gente tem? Né, que eu vejo. Quando a gente faz um processo de incubação, várias cidades aqui no interior fizeram. Investiram com mentoria que veio de fora, investiram em espaços, em infraestrutura, né, várias pessoas abriram um edital, aí veio gente do Brasil inteiro para fazer aquela startup naquela cidade. Aí você dá mentoria, as pessoas vão, tem boas ideias excelentes, maravilha, começam a alavancar, o que acontece? Não vai ficar na sua cidade. Esse processo de criação de startups, de unicórnio, leva a isso. Né? Essa empresa não vai ficar na sua cidade, ela vai para São Paulo, ela vai para o Rio de Janeiro, ela vai para Belo Horizonte, ela vai para Nova York, ela vai para onde der o dinheiro, que é o capital que manda. Né? Então, a sua cidade vai ter gasto um tempo investindo numa startup, num ambiente de startup, e no final de um processo,
não vai ter um ambiente, porque elas foram embora, porque elas foram para um ambiente mais favorável a elas. Então você tem que enraizar a startup. Eu chamo isso de enraizamento. Você tem que enraizar a startup dentro da tua cidade. Como é que você faz isso? Bom, não tem mágica, não tem matemática para isso, mas o que você pode fazer? É fazer com que a startup que você vai fomentar, primeiro seja uma startup de pequenos negócios, uma startup que entre, ou uma startup que seja cooperada, que ela entre com outras empresas, que ela fique enraizada. Para lá em Maricá, a gente está fazendo um processo de seleção, onde vai ter 3 etapas. A primeira é dar um banho de loja de negócio. A segunda, dar um banho de loja de Maricá. O cara tem que conhecer Maricá, para ele se enraizar na cidade, ele ficar na cidade. Então, assim, toda a lógica tem que ser voltada para o território, para os valores que são do seu território, negócios vinculados ao seu território. Então, se no seu território você tem produção de cana-de-açúcar, por exemplo, não sei, tentar trazer startup para cana-de-açúcar. Ela ficar lá. Ela não vai querer sair de lá porque não tem cana-de-açúcar em outro canto, por exemplo. Então ela quer ficar lá na tua cidade porque só na tua cidade tem aquele valor. E aí você valoriza o valor da sua cidade, porque só lá pode ter aquele startup. Perfeito, perfeito. E aí pode manter, muitas vezes, a sede, o P&D, ou a inteligência da empresa na cidade, mesmo que ela vá para São Paulo, vá para o Rio, vá para Nova York, você manter também os nativos digitais, que são as pessoas que podem administrar empresas de qualquer lugar do mundo, estando na sua cidade. Isso é que eu acho que é muito importante. É fazer o que fez Santa Rita de Sapucaí. Por que ela hoje é a 5ª maior exportadora brasileira, que é uma cidadezinha exatamente igual a Casimiro? Um problema de política pública de prefeitura. Pode perguntar. Bom dia a todos, eu sou Vinícius, sou servidor da Secretaria de Meio Ambiente, também sou geógrafo, e aí eu queria perguntar para o Vitor sobre o Sigel. Aqui em Casimiro de Abreu ainda a gente não tem implementado um sistema de geoprocessamento. É a primeira vez, assim, eu tenho 28 anos, então é a primeira vez que eu escuto falar de geoprocessamento vindo de outro lugar, trazer experiência para o município de Casimiro de Abreu. Quando a Alex era secretária de Meio Ambiente, a gente tinha essa vontade de instalar lá na Secretaria de Meio Ambiente um departamento na nova reestruturação da prefeitura, um departamento de geoprocessamento, porque a gente ainda precisa desenvolver, tanto na Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, que o Sigel ele vai ajudar tanto no planejamento do novo plano diretor e nas diretrizes ambientais do município. A pergunta é, Niterói já tem um Sigel bem implementado. Aí você mostrou a lei de criação. Eu fui bolsista lá em Campos, no SIDAC, que é um centro de informação de dados de Campos, que também já trabalha com dados como se fosse um IBGE, mas um IBGE municipal. E quais são os desafios para a implementação? Eu não sei se você pode me responder isso por Niterói, por ser um município grande, mas a gente, como município menor, a gente tem essa dificuldade de mão de obra técnica. E assim, quais são os desafios de implementação? Primeiro, a lei, lógico, que qualquer ato público tem que ser embasado numa lei, mas assim, na parte funcional de implementação do Sigel em Niterói. E a minha dúvida é, por que comprar imagem de satélite do Landsat se a gente tem o Landsat 8? É por conta da escala do pixel, é por conta da qualidade da imagem, só para aprimorar esse sistema de geoprocessamento da prefeitura. Porque lá em Niterói a gente sabe que tem alguns problemas de deslizamento. Casimiro de Abreu, a gente já não tem tantos, mas a gente tem alguns problemas específicos na nossa região serrana. Mas o porquê de comprar imagem de satélite? Obrigado, vai lá. Opa, Vinícius, né? Opa, Vinícius. É bem legal poder compartilhar essa experiência. A Valéria está aqui, ela acompanhou desde o início também a concepção. Você mencionou a parte da implementação. É uma mudança de cultura. Assim, convencer que essa nova metodologia, que esses sistemas, eles vão trazer um ganho de alguma
E em Niterói não foi diferente. O que facilitou um pouco Niterói é que algumas secretarias já trabalhavam por conta do seu dia a dia com a leitura do território. E aí eu estou falando de meio ambiente, defesa civil, fazenda, urbanismo, mas cada uma na sua pasta, cada uma do seu jeito, né? Para implementar e chegar com essa cultura do Sigel, foi importante trazer essas secretarias para a conversa, né? Secretarias que já trabalhavam com o assunto geográfico, o conhecimento territorial, de alguma forma já trabalhavam com algum SIG, né? Algum sistema, para que essas secretarias fizessem parte do desenvolvimento do embrião do banco de dados que eu pude compartilhar aqui com você. Então, mudando a cultura dentro dessas secretarias, fazendo com que os técnicos dessas secretarias comprassem a ideia e passando para eles o conhecimento, é que a gente conseguiu entrar devagarzinho, de pouquinho em pouquinho em cada pasta, né? Com o tempo, com alguns produtos sendo apresentados, com alguns resultados, outras secretarias começaram a se interessar. Então é um trabalho muito grande de mudança de cultura. O decreto é de 2018, mas o Sigel começou em 2016. Tá? Então de 2016 a 2018 tivemos um trabalho de convencimento, de cultura, de investimento, de demonstração de resultados, para que em 2018 tivéssemos a assinatura do decreto institucionalizando o Sigel. E de lá para cá só vem a crescer. Sobre as imagens de satélite, a gente está querendo comprar a imagem do WorldView por conta de qualidade, né? Hoje, imagens gratuitas, se você for analisar, você encontra imagens de 2 metros, conseguindo processar 1,5 metro. Queremos adquirir imagens de 30 centímetros ou menos. Nossos aerolevantamentos, eles possuem 10 centímetros de pixel. Por que a contratação dessas imagens de satélite? Para o acompanhamento dessas secretarias, principalmente meio ambiente, defesa civil e fazenda, no caso, né? Nossa intenção é termos imagens completas do município de 3 em 3 meses, para que possamos fazer o que nós chamamos de change detection, né? Análise de mudança. Então, comparando imagens, a gente consegue visualizar no território se houve ou não alguma mudança. O meio ambiente vai investigar relações à supressão vegetal, alguma coisa do tipo, defesa civil, construções irregulares e fazendo a atualização do seu cadastro, né? Então essa é a intenção. Demonstrando esse resultado, a ideia é passar para ter imagens de mês a mês. Mas como desde o início a gente precisa ir demonstrando o resultado para poder ter uma evolução também no nosso desenvolvimento e investimento interno. Vitor, muito obrigado. Eu vou chamar o Isaías aqui para dizer o que nós vamos fazer agora, almoço, depois do almoço, etc. Ele vai fazer. E eu queria novamente agradecer ao prefeito a receptividade aqui hoje e reafirmar que a competitividade da cidade cada vez vai ser mais quando a gente olhar essa garotada que está falando e o conhecimento que eles têm e perguntando a eles onde eles moram. Onde eles moram, pode acreditar que vai ser o melhor lugar para morar. E existe uma outra notícia de contraponto da do Márcio. Assim como ele disse que várias cidades perderam talento, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, perdeu 280 mil pessoas. O pessoal, na época da pandemia, saiu do Rio de Janeiro e foi morar nas cidades como essas daqui. Essas cidades estão cheias de gente de alto talento que veio para cá para ficar daqui trabalhando na sua cidade. Eles precisam ser descobertos pelos seus prefeitos. Os seus prefeitos precisam fazer um censo para ver quem é que veio para cá e que está bem preparado e que pode ajudar a cidade, em vez de só ficar trabalhando lá no Rio de Janeiro. Espera aí que o prefeito vai falar aqui alguma coisa. O Casimiro aumentou 30%, né? Pode ser isso que a Aranha falou, pode ter que ter gente aqui, né? Mas aqui encerrando aqui, quero dizer da minha alegria, fiquei satisfeito, não participei dos outros eventos da Friburgo, mas a turma nossa foi, mas fiquei muito alegre, João,
e quero estar participando mais vezes. E já vou pedir que, falei com a Aranha que a lei de inovação, né, a gente já aprova logo, que eu preciso usar o orçamento, eu tenho que caminhar até outubro desse ano, para ver se a gente já aloca algum recurso, né, para o ano que vem a gente vai poder caminhar, mesmo que timidamente, mas pelo menos já vai dando o pontapé inicial, porque eu não vejo a maneira de ser um bom gestor se não for através de inovação, tecnologia, todas essas coisas que a gente discutiu aqui. E o colega de Friburgo falou bem que nesse investimento também no ser humano, que a gente precisa fazer esse investimento. Eu tinha falado aqui com a Valéria, né? A Valéria Gigante, que a gente tem uma dificuldade aqui de recurso humano, né? Tem que qualificar, tem que preparar, né? Então, assim, podem contar aqui com o Casimiro. Eu agradecer vocês pela presença no início e agora estou agradecendo a vocês pela oportunidade que vocês estão nos dando de poder aprender mais. Muito obrigado mesmo. Obrigado, João. Eu queria chamar novamente o Isaías. Está aqui. Obrigado, João. Muito obrigado.